Então, turma, boa noite, a paz em Cristo, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula. A partir de agora, nós estaremos tratando diretamente e falando sobre o sermão, tá? Na aula de hoje, eu vou falar sobre o sermão, a definição da palavra sermão, os termos que são usados no Novo Testamento, no grego, a estrutura do sermão. Vamos falar sobre o tema do sermão, as formas de temas que existe para você montar um sermão e vamos falar também sobre a classificação de um sermão, tanto por assunto como por método. E por fim, nós vamos falar na aula de hoje sobre o texto do sermão. Então, a aula de hoje ela está inserida no módulo da instituição Fight, da página 67 até a página 83. Ok? Então vocês poderão muito bem acompanhar no módulo, fazer uma leitura e tirar as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida com relação ao módulo, nós estaremos à disposição no grupo para que os irmãos possam desenvolver os seus questionamentos. Amém? Então vamos lá. Próximo slide. O sermão. A palavra sermão origina-se no termo grego homilia e do termo latino sermone. Ambos significam conversação, pois no início da prédica cristã tinha o tom de conversa familiar. O sermão é, na verdade, o discurso religioso conforme está no dicionário Aurélio. Sermão é uma palavra originária do latim sermone, que significa conversação. É um discurso religioso pregado no púlpito, é uma prédica, é uma predicação. Ponto. Definição de pregação. A pregação é um elo absolutamente essencial na relação entre Deus e as pessoas. Sem a pregação, torna-se impossível essa relação, conforme está em Romanos 10,14, na versão NVI, Nova Versão Internacional. É indispensável que haja quem pregue para que as pessoas ouçam e então creiam, para depois invocar. Novamente, eu quero reforçar o meu pedido que os irmãos, na medida do possível, leiam as referências de acordo com nós iremos citar. Não dá para nós fazermos leitura de todas as referências pelo fator tempo, ok? Próximo slide. Aqui eu vou colocar para que os irmãos possam conhecer as definições neotestamentárias de pregação. O termo neotestamentárias tem a ver, está relacionado ao Novo Testamento. Então nós temos aí alguns termos no grego. Keruso significa proclamar como arauto. Refere-se à proclamação pública, conforme a referência bíblica, e os irmãos leiam depois, tá? Evangelizo significa contar as boas novas, pregar boas novas, conforme as referências bíblicas. Laleo significa falar, conversar, contar, ponto. Literalmente significa falar muito. Marturel significa ser testemunha ou testemunhar, conforme as referências ao lado. Dialegomai significa manter diálogo, ponto. É o inverso do monólogo, sendo que neste caso só uma pessoa fala, conforme as referências ao lado. E catangelo significa narrar totalmente e com autoridade. Duas outras palavras, plero e parresiazomai, acrescenta a ideia da perfeição e autoridade com os respectivos significados de encher e falar abertamente com ousadia. Aparece no Novo Testamento nas referências ao lado. No próximo slide, nós vamos observar
Vamos lá. Deu uma travada aqui. Mas nós vamos voltar um pouquinho para que possamos entender aí, agora sim, a estrutura do sermão. Tá? Aqui está uma estrutura, o esqueleto de um sermão. Primeira questão que você tem que observar ao montar um sermão é o alvo, o objetivo e o assunto. São sinônimos. Então, quando nós tratamos de alvos, objetivos e assuntos, qual é o assunto a ser falado? Você precisa ter essa definição. Você quer falar sobre o quê? Sobre um tema específico, sobre uma doutrina, sobre um acontecimento. Segundo, você tem que ter um texto bíblico, né? Baseado em que texto? Tem que ter muito cuidado, né? O texto sem contexto é pretexto para heresia. Depois tu tem que ter o tema, né? O tema, ele desperta a atenção. Quando você falar, o tema da pregação será, né, no tempo de Deus, nem antes e nem depois. Isso já desperta uma atenção ao seu ouvinte. Depois você tem que ter introdução, são aquelas palavras iniciais, né? Que também não pode tomar muito tempo da pregação, né? Dependendo do tempo que você tem para pregar, no máximo aí 5 minutos de introdução já é o suficiente. Até porque você vai desenvolver depois do sermão. Aí você tem logo após aí o corpo, a argumentação, o conteúdo do sermão. E aí é que nós dividimos o sermão, basicamente, tópico 1, ou divisão 1, né? Aí você pega no corpo do sermão e cria divisões. Para quem está iniciando, nós aconselhamos 2 divisões ou 2 tópicos, né? É o suficiente para que você já comece a desenvolver um sermão. E no final você vai ter a conclusão do seu sermão e por fim o apelo, né? A conclusão e o apelo é aonde você quer chegar, ok? Então aí, estrutura do sermão basicamente é essa. E aí, claro que a homilética ela é uma teologia prática. Quanto mais você elaborar e praticar essa teologia chamada homilética, mais fácil será a sua compreensão com relação à estrutura de um sermão, ok? Então, basicamente, os passos de uma estrutura de sermão estão aí, bem claro. Próximo slide. Agora nós vamos tratar o tema do sermão e quais são as formas de temas. Pois bem, vamos lá. O tema é o assunto-chave do sermão. É a verdade central ou a ideia central do sermão. Ponto. Tema é o assunto do sermão e título é o nome que se dá ao sermão. Então, o tema do sermão você vai aprender aí a forma primeiro, que é a forma lógica. A forma lógica implica a apresentação de um pensamento completo, mas de modo resumido. Coloquei alguns exemplos. 1 de João 2:1. Jesus Cristo é o advogado dos pecadores. Marcos 10, 46 ao 52. Jesus ouve a oração do cego Bartimeu. E João 15:1. Jesus é a videira verdadeira. Então, esse assunto o tema está na página 74 do nosso módulo da instituição FIGHT. Outra forma de tema nós chamamos de uma forma retórica. O tema é mais resumido ainda, porque pode ser expresso por meio de uma frase ou pensamento incompleto. Por exemplo, 1 de João 2:1, mesmo texto. Cristo, o advogado dos pecadores. Marcos 10, 46 a 52, a oração respondida. João 15:1, a videira verdadeira. E ainda João 3:5, o novo nascimento. Ok? Então nós temos aí essas 2 formas de tema. Ainda falando de o tema, quais são os tipos de tema? Está na página 45 do módulo da instituição. Aí eu acrescentei aí esses temas e alguns exemplos para que os irmãos possam compreender melhor. Nós temos o tema enfático. Aparece em forma de uma palavra ou frase. Exemplos: Hebreus 11:1. Fé, uma palavra. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Já é uma frase. Nós temos aí
o segundo tipo de tema, o tema interrogativo. Esse tema é aquele que vem em forma de pergunta. Atos 16:31. Nós temos uma pergunta e as respostas. Crê no Senhor Jesus, arrepende-se e viva uma nova vida. Nós temos Romanos 1,16, a pergunta e a resposta. O poder de Deus, o poder que salva a alma pecadora, poder que cura. Nós temos o terceiro tipo de tema, tema declarativo. Esse vem em forma de declaração, vírgula. Esta indicará o rumo do sermão. Por exemplo, Lucas 17:32. Conformou-se com o mundo, olhou para trás, perdeu a salvação. Romanos 1,16 ainda. A natureza do Evangelho. A prova do poder do Evangelho e os efeitos do poder do Evangelho. E nós temos aí o próximo tipo de tema. Nós chamamos de tema imperativo. Esse vem em forma de mandamentos ou ordem divina. Exemplo, primeira carta de Pedro 1,16. Dei uma leitura para que vocês possam compreender, tá, irmãos? Que significa ser santo? Por que devemos ser santos? Como podemos ser? Bênção por sermos. Então aqui é bem claro, né? Se você for ler o texto, vai falar de santidade. E nós temos Filipenses 4:4. A alegria pela salvação, pela paz conquistada, pela esperança alcançada. Agora nós vamos entrar no quesito que nós chamamos de classificação do sermão. Está entre a página 83 e a página 88 do módulo. O sermão é classificado por duas formas, a saber, pelo assunto ou pelo método, podendo ser discursivo ou expositivo. Pois bem, vamos para a primeira classificação, pelo assunto. Então, o sermão que você vai elaborar e pregar na sua congregação, na sua comunidade, ele pode, por assunto, ele pode ser doutrinário. Quando ele é doutrinário, é aquele que expõe uma doutrina, que é um ensinamento. Ele também pode ser histórico, é aquele que narra uma história. Também pode ser ocasional, é aquele destinado a ocasiões especiais, né? Como bodas, aniversários, casamento, formatura, né? Consagração, separação e etc. e tal. Também, pelo assunto, ele pode ser apologético. Ele tem a finalidade de fazer apologia, defender, né? Defender uma tese, uma doutrina e etc. e tal. Também pode ser ético. É quando exalta a conduta e a vida moral e ética, principalmente da comunidade cristã. Ele também pode ser narrativo. Quando narra um fato, um milagre. E, por fim, controvérsia. Tem por finalidade de atacar erros e heresias. Então, pelo assunto, o sermão está aí classificado desta forma. Próximo slide. Nós também podemos classificar o sermão pelo método, que aí nós vamos trabalhar nisso daí para frente também, tá? Nós vamos usar bastante a classificação do sermão por método. Então, nós temos 3 métodos principais. O sermão tópico ou temático, nós chamamos também de topical, o sermão textual e o sermão expositivo. No sermão tópico ou temático ou topical, é aquele onde a divisão faz-se pelo tema. Todas as divisões devem derivar do tema. A melhor forma é fazer perguntas ao tema escolhido, tais como por quê, como, quando, o que, onde e outras perguntas mais relevantes, ok? Agora, o sermão pelo método textual são aqueles onde a sua divisão encontra-se no próprio texto. Ponto. É um método muito bom, pois oferece aos ouvintes a oportunidade de acompanhar passo a passo a exposição do sermão. E por fim, a última classificação do sermão é aquele que nós chamamos de sermão expositivo, quando os textos são longos. Este pode expor uma história ou uma doutrina, que nós chamamos na figura de linguagem, né, pode ser uma parábola, pode ser um milagre, pode ser uma peregrinação e pode ser o pecado.
ok? Então, o sermão ele está classificado por assunto e por método. São as duas classificações predominantes de um sermão, ok? Página de número 84 ainda do módulo, nós vamos tratar do sermão e o texto, né? Todo sermão ele tem que ter um texto, né? O texto é que dá autoridade à mensagem. Por isso que tem que se expor, não somente fazer a leitura de um texto e fechar a Bíblia, mas tem que se expor os versículos que estão no texto. O texto é que nos dá autoridade, né? Porque nós estamos extraindo do texto, independente da classificação do assunto ou do método. Texto, do verbo latino tecere, que quer dizer tecer, construir, reunir, compor. Texto é o tecido que dá roupa à pregação, isto é, a texturas ou as bases do sermão. Razões do uso do texto bíblico nas pregações. Por que nós usamos os textos bíblicos nas nossas pregações? Primeiro, dá autoridade à mensagem. Ou seja, o pregador ele não fala de si mesmo, ele fala daquilo que está no texto. Ele tem que extrair o texto do texto e transmitir ao ouvinte. Na verdade, o pregador ele passa a ser aqui um decodificador da mensagem divina, como nós colocamos lá no primeiro slide. Segunda razão, exerce influência irrestrita para que o pregador se mantenha dentro do seu tema. Terceiro, unifica o sermão. Quarto, prepara o povo para o sermão. Quinto, serve para promover variedade na pregação. Então, destacamos aqui a importância de um texto sagrado, independente se ele está no Antigo ou no Novo Testamento, independente da classe literária em que ele estiver inserido. Mas é importante nós termos um texto para pregarmos as nossas pregações, porque ela vai nos dar autoridade à mensagem. Amém? Então, observamos aí que o texto é de suma importância para que o pregador ele possa ter uma base para fazer o seu sermão. Ok? Vamos lá. O sermão e o texto ainda, nós vamos observar aqui que existem algumas regras para que vocês venham escolher o texto, né? Aquela questão de você abrir, fechar a Bíblia e orar e pedir a Deus uma palavra, e aí você abre assim de qualquer maneira e de repente esse texto não está dentro do contexto, né, para que você possa fazer a sua pregação por assunto, né? Dependendo da ocasião, do culto, que tipo de culto, né? Que assunto é e você de repente ficar meio que perdido. Então você precisa preparar um texto para cada tipo de pregação. Aí nós temos aí algumas regras que eu coloquei aí para que você possa desenvolver essa prática. Primeiro, textos que expressam pensamentos completos, preferivelmente. João 3,16, é muito tranquilo, né? Leia aí para você depois, já sabe de cabeça, mas que você possa ter um entendimento. Você tem que conhecer o texto, você não pode falar de um texto que você não conhece. Textos claros que você mesmo, bem como para o povo a quem você vai pregar. Romanos 6,23 também é muito conhecido, né? Então, sim, o texto tem que ser claro. Se for muito complexo, ou você estuda antes de pregar, procura a hermenêutica, a exegese do texto, ou então troca de texto. A Bíblia é uma fonte inesgotável de textos para todas as ocasiões. Evite textos obscuros, principalmente quando se trata de textos básicos para a pregação. 1 Coríntios 11:10. Próxima regra. Textos objetivos, textos que respondem às necessidades mais prementes do povo ao ministrar a palavra de Deus. Romanos 3,23. Né? Ainda mais hoje, a sociedade imediatista, né? Queremos tudo já pronto, geração micro-ondas. Então a gente tem que ser muito que práticos, né? Nas nossas pregações de hoje, sem perder a essência do texto e a natureza da revelação divina.
textos sobre os quais não tenham dificuldades hermenêuticas, isto é, textos de difícil interpretação, João 14,6. Textos sobre os quais não hajam dúvidas, como João 9,31. Textos dentro dos limites da sua capacidade para explaná-los, né? Que não tragam insegurança. Isaías 55, 6 e 7. Então, irmãos, estão aí algumas regras para você escolher o seu texto para elaborar o seu sermão. Tá bom? Procura seguir essas regras, são algumas regras básicas, existem outras, mas as que eu coloquei aqui já são as primárias, básicas, para que você desenvolva melhor o seu sermão, ok? Vamos lá. Ainda falando sobre o texto, nós temos algumas regras básicas para a interpretação do texto. Primeiro nós falamos de regras para a escolha, agora para interpretar o texto. Então nós temos aí alguns requisitos. Primeiro, interpretar fiel e corretamente o texto. Linguagem figurada ou literal? O texto, né? A Bíblia, ela é uma literatura que possui várias figuras de linguagem. Eu não sei se vocês já estudaram hermenêutica. Na hermenêutica nós aprendemos tipo de figura de linguagem que a Bíblia contém. Segundo, recorrer ao contexto, né? Aquilo que está antes ou depois, uma visão panorâmica. O contexto ele pode ser imediato, está ali próximo, antes ou depois, ele pode ser remoto, está muito distante, né? Então, se faz necessário, nós recorremos ao contexto. Quando deixamos de fazer, é erro de acomodação. Terceiro e último, regra básica para a interpretação de texto. Explicar a escritura pelas escrituras. Não há contradições, a Bíblia responde a ela mesma, né? Pedro já nos ensina isso na sua epístola, né? A Bíblia não é de particular interpretação. A Bíblia por si só ela já se interpreta. É uma das regras da hermenêutica. Então, cuidado, primeiro, na escolha do texto. Segundo, cuidado com a interpretação do próprio texto, ok? É de suma importância para que nós não venhamos falar falácias ou fábulas, usar um texto e falar e dizer que o texto está dizendo, quando na verdade o texto não está dizendo nada daquilo que nós estamos dizendo, ok? E ainda, continuamos aí, o sermão e o texto. Vejamos agora as vantagens da utilização do texto bíblico, tá vendo? Então, assim, quais são as vantagens? Primeiro, é fonte inesgotável de temas, teses e assuntos. Segundo, seus temas são os que mais atraem ouvintes porque tratam especificamente de seu interesse mais profundo. Terceiro, o texto bíblico dá seriedade à pregação. Quarto, o texto bíblico garante uma atenção natural dos ouvintes. Quinto, o texto bíblico divulga o conteúdo das Escrituras, levando o povo a conhecer a palavra de Deus. Sexto, o texto bíblico estimula o uso da Bíblia no culto. Sétimo, o texto bíblico ensina o povo a viver conforme a vontade de Deus. E por último, o texto bíblico ensina o povo a valorizar a palavra de Deus. Então, observamos aí a questão como o texto é importante para uma pregação. Por isso que toda pregação tem que ter um texto. Você tem que usar a Bíblia. É muito importante nós manusearmos a Bíblia Sagrada nos nossos sermões. Amém? Que Deus nos abençoe. Concluímos aqui a nossa segunda aula. Está dentro da nossa apostila da instituição, conforme eu já coloquei as páginas. Que Deus nos abençoe. Amém? Vou colocar uma atividade, vou colocar no grupo, solicitando uma atividade para os irmãos fazerem durante a semana. Qualquer dúvida, podem me chamar. Que Deus abençoe e boa noite para todos.